everyone in the whole world has heard about Dean Millay. And in fact, the entire Dean Millay movement throughout the world tonight is more or less looking in on this telecast. Sejam muito bem-vindos a mais um Extra Capitular Podcast, aqui diretamente dos Estúdios Leste. Eu sou o Igor Ritter e estou aqui com o meu irmão Matheus Bandieira. Tudo bom? Tudo bom, boa noite, Igor, ou bom dia, boa tarde, não sei. É verdade, em depende. que momento do dia a gente tá, né? Depende o quão ocupado está a sua agenda para assistir podcast. E também nosso ex-presidente da Alumni Brasil, Paulo Júnior de Lima. Isso aí, vulgo olá, PJ. Igor Ritter. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite. E, pessoal, estamos aqui, meu microfone aqui com homenagem que eu tô tentando firmar do Colégio do Castelo Martim de Oliveira Júnior, que foi fundado aí no último final de semana que estamos gravando. Só pra ficar registrado que eu vou deixar aqui. Chega. Mas estamos pra fazer a parte 2 aí do nosso programa. Semana passada, pra você que não viu, vai lá e veja. A gente falou sobre dicas de recrutamento, como trazer novos membros pra Ordem Demolei. E agora, como a gente brincou, a gente vai da iniciação e elevação, que nesse meio aí tem muita gente que vai embora, Da né? iniciação ao grau Ao grau- iniciático, Ai, ao iniciação- grau desculpa, eu sou Demolei. sênior, velho, Iniciação chato, ao- só atrapalha. Isso. Da iniciação à iniciação ao grau Demolei. Isso. Muito bom. A gente tem tudo isso e muito mais depois da nossa propaganda, né, PJ? Quem que tá aqui com a gente hoje? Bem, nós estamos aqui nessa estrutura maravilhosa do Estúdio Leste, né? Acompanhe lá no Instagram, @estúdio.leste, vai aparecer aí embaixo. Essa estrutura maravilhosa aqui com o nosso irmão Cadinho. Se você quer gravar um podcast aqui em Belo Horizonte, né? Ou um podcast, ou um material de aula, né? Vídeo aula, ou um curso, enfim. Propaganda eleitoral. Propaganda eleitoral. O Estúdio Leste está aqui à disposição de vocês, né? De um irmão nosso. Tenho certeza que vai fazer aí um preço bem bacana. É o nosso principal apoiador, Estúdio Leste. E aí, novidades que eu fiquei sabendo aí nos bastidores, em 2025, uma expansão do Estúdio Leste, depois a gente vai mostrar aí, mas, aguardem. É mesmo? É verdade. Graças ao grande sucesso do Progresso, podcast graças ao Extra Capitular. De projeção nacional e internacional. Inclusive, Bandieira, quem quer participar aqui conosco, ver no Instagram como é que faz, mandar sugestão de tema também. Isso, tem que ser pelo Instagram da Demolei Alumni Brasil. Você tem que entrar lá, mandar um direct falando, quero que o pessoal fale sobre esse assunto, ou seria legal se vocês levassem tal convidado para conversar com vocês. Enfim, deixe sua sugestão. Ou fale assim, nossa, aquele Igor Ritter sempre fala umas coisas muito legais, né? Nossa, E elogiar, né? deixa eu Motiva a elogiar. continuar a fazer. A gente trabalha de graça, né? Nunca... O cara pede elogio, mas O Bandieira tá carente, coitado. Mandem elogios ao Bandieira também, grande apresentador. Tem um episódio muito bom sobre intercâmbio que você trouxe pra gente várias verdade. informações aí da dentre temporada os passada. vários vastos conhecimentos que eu já compartilhei. E hoje, vamos falar então de itens. Hoje você tá com a camiseta aí do CREO de Nova Lima 2024. Ah, verdade. Tô fazendo uma homenagem aqui, então, ao querido capítulo José Garibaldi, né? Sim. Aqui localizado em Nova Lima, Minas Gerais. Nossos na região, vizinhos. Nossos vizinhos, região metropolitana de Belo Horizonte. Então, um salve aí para os nossos irmãos do capítulo José Garibaldi. E você, PJ, você trouxe aqui o item pra gente, né? E eu queria que antes da gente começar o tema, você mostrar aí pra nós. Bem, é atemporal, né? Mas recentemente fundamos e instalamos um castelo dos escudeiros aqui em Belo Horizonte, né? Uma nova célula da Ordem Demolei, que vai funcionar lá na grande loja, patrocinado pelo capítulo Belo Horizonte. Então, aproveitando aí que o Supremo Conselho está com a campanha de expansão dos escudeiros, né, de iniciação, incentivar os capítulos que ainda não tenham seus castelos, que fundem um castelo. Né? Nós falamos disso no último episódio, mas vamos reiterar hoje de novo sobre uma questão de retenção, de recrutamento. Se o garoto inicia lá no castelo e dá um prosseguimento na sua vida, Demolei no capítulo, ele já tem um laço muito mais forte, né? Ele já tem um vínculo muito mais forte. Então a nossa ideia, como diz os meninos, nós estamos criando o BH Verso, né? O universo do BH, que a intenção é o menino iniciar no colégio, iniciar no castelo,
ir para o capítulo posteriormente, iniciar, passar pelo grau iniciático, se manter, galgar o grau Demolei, cumprir sua jornada de ocupar cargos, né, eventualmente ser um mestre conselheiro, né, ser da diretoria do capítulo, etc. E quando ele concluir a sua jornada, ele vai para o nosso colégio alumni. Ou seja, hoje o capítulo Belo Horizonte oferece a um garoto, desde os 7 anos até os seus pós 21 anos, uma estadia completa. Então ele cria um vínculo e uma identidade com o capítulo Belo Horizonte. Então, daqui a alguns anos, né, daqui, sei lá, um garoto de 11 anos que iniciar no Castelo hoje, daqui 10 anos... Ele vai entrar no colégio. Ele vai estar no colégio, né? É nossa expectativa que daqui 10 anos nós possamos ver isso, né? Aqueles garotos que iniciaram lá permaneçam conosco durante todo esse tempo e conclua, entre aspas, a sua vida. E aqui, né, essa caixa foi um presente que nós criamos para entregar aos nossos nove né, escudeiros, né, que foram iniciados, né, 9 noves. E aí nós fizemos um emblema. O castelo se chama Martinho de Oliveira Júnior, uma homenagem ao nosso irmão Martinho, né, que infelizmente já partiu. Mas aqui nós temos uma ilustração que representa o Martinho, né? O nosso castelo é o 415. E dentro dessa caixa foi colocado alguns presentes, alguns adesivos, né, para os garotos pregarem nos seus cadernos, né, para poder enfeitar. O emblema do castelo, né? Esse aqui não está recortado, mas deles foram recortadinhos. Aqui um chaveiro. Esse até soltou a cordinha, mas é um chaveiro com o emblema do castelo. O nosso ritual ilustrado. Então, isso aqui é um material muito didático para os escudeiros, né? Todo ilustrado. Né? E eu gosto muito dessa capa, que é muito legal, né? O garoto entrando aqui muito legal. com a roupa normal e aqui ele saindo com a roupa, a gravatinha azul de escudeiro. Então, isso aqui é muito legal. Quem quiser conhecer as ilustrações, siga lá no Instagram, O Grande Rei, @OGrandeRei, nosso irmão Plínio, né? Plínio Moura, que é o ilustrador responsável pela essas ilustrações constantes aqui no ritual dos escudeiros, que ficou muito legal, muito bonito. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho do Plínio, vai aparecer o aqui, O Grande Rei. Também colocamos a história do Rei Arthur, que tem tudo a ver com o PJ fez a tábua, kit de né? boas-vindas muito legal. Então aqui é uma historinha que vai ter uma reunião deles, que nós vamos fazer uma contação de histórias, que nós vamos fazer a leitura da historinha do Rei Arthur. Aqui os adesivinhos, né? E aí os adesivinhos são muito peculiares, porque nós temos um garoto com um malhete, né? Que é o malhete da justiça. Um garoto com a espada da verdade. E temos um garoto segurando os livros da sabedoria. Será que esse ficou sem os livros da sabedoria? Esse não está sábio. Mas tem um deles segurando os livros da sabedoria, um com a bandeira, lembrando do patriotismo, e um também com a bolinha de futebol, para lembrar que nós somos brasileiros. Para lembrar que o castelo também tem atividades lúdicas, né? Além disso, foi colocado o calendário de atividades e uma foto do nosso irmão Martinho, né, para os meninos saberem quem ele é, quem ele foi, né, e o que ele representa ao dar o nome e essa homenagem ao Castelo Martinho de Oliveira Júnior. Então foi um kit de boas-vindas, né, e lá dos garotos tinha bombons, bis, né, algumas outras coisinhas, tinha um emblema, só o contorno para eles colorirem. Então foi uma forma que nós encontramos de fazer um kit de boas-vindas, e isso entra muito também na parte aí de retenção, né, de novos membros, claro. né, quando os membros se sentem bem acolhidos. E isso é uma ideia que a gente pode aplicar nos capítulos, né? Eu tava pensando nisso depois. Você pode fazer um kitzinho, não precisa ser uma caixa, né, pode ser uma sacola, um saquinho que você vai colocar o ritual para o garoto, o regulamento do capítulo, uma cartinha de boas-vindas, alguns bombons, o calendário impresso do capítulo, né? Se o seu capítulo tiver um pin, um chaveiro, você pode montar um kit de boas-vindas para esse garoto. Mas é isso aí, antes de iniciar a nossa conversa, esse foi o kit que nós montamos para entregar aos nossos novos escudeiros do Castelo Martinho de Oliveira Júnior, recém-fundado aqui em Belo Horizonte. Vão espalhar isso aqui na mesa para todo mundo ver os detalhes. Inclusive, aproveitando, né, vão deixar em homenagem esse episódio ao Martinho de Oliveira Júnior. Foi nosso grande amigo aí e será nosso eterno inspiração. O personagem Juninho
Olha só o Isso. Juninho aqui. E o Martinho não chegou a ser maçom, mas essa é a nossa Cássia, né? Então, fiquem a homenagem aí. Mas vamos então para a nossa pauta do dia, que vamos falar sobre como reter novos membros da Ordem Demolei. E eu tô com uma ideia que eu acabei de ter aqui, mas aí eu vou aplicar, finge que já estava combinado. Como aqui é o Extra Capitular, nosso podcast tem capítulos durante a exibição. E aí, se você tá vendo pelo YouTube, você pode ir pulando os capítulos caso você não queira ver sim. alguma parte e tal. E os 3 tópicos vão ser identificação dos problemas, quais problemas estão acontecendo para não estar retendo membros no seu capítulo. O menino inicia, não continua. Segundo tópico, questão de acompanhamento e mentoria, que é como você, liderança adulta, você, membro mais velho, pode estar próximo desses meninos. E por fim, falando aí de engajamento e reconhecimento, que é realmente como criar engajamento nesses membros e reconhecer o trabalho deles. Então, fica aí ligado. Vamos começar então pelo primeiro tópico. Queria puxar aí para começar esse assunto, falando aí uma introdução sobre esse cenário. Nosso irmão Matheus Bandieira, atual consultor do capítulo Belo Horizonte. Você que, né, deve passar vários problemas assim, contorna e tal. O que você nos diz sobre a dificuldade que é reter membros num capítulo Demolei? Não, perfeito. Igor, igual você falou, né? Então esse podcast de hoje é a continuação do último que a gente fez sobre recrutamento. Sim. E é o segundo desafio, né? Então, o primeiro é conseguir alguém para iniciar, o segundo é fazer com que essa pessoa continue. É evitar a tão temida evasão, né? Essa palavra que a gente escuta muito. Que já é horrível. E é horrível, né? São vários os problemas que acontecem, né? A gente vai conversar, desenvolver a respeito de todos eles, mas, como você disse, o primeiro capítulo é sobre identificação de problemas, e antes de a gente adentrar os problemas mesmo, é necessário que os nossos irmãos que nos assistem, irmãos demolizativos, seniores, né? Os nossos tios maçons que acompanham e que participem da vida ativa de capítulo, entendam que todas as vezes que a gente vai resolver um problema, ou todas as vezes que a gente está diante de uma situação, antes de tudo é necessário fazer um diagnóstico sobre o problema. Essa é a primeira fase. Entender o que é que está acontecendo aqui. Sim. Sentar na cadeira com outras pessoas, conversar e falar, gente, o que está acontecendo? É um cenário meio... Porque, assim, o que eu vejo tem várias coisas acontecendo numa gestão ao mesmo tempo, né? Aí quando você percebe, aquele menino que entrou outro dia não tá vindo mais. Né? Por quê? O outro que iniciou na última gestão, cadê? Não elevou. Esse aqui conseguiu iniciar o grau de Demolei e não veio mais. Não foi. E nisso o quadro de oficiais está deficitário, nisso o capítulo não consegue, vai fazer uma cerimônia magna, já não consegue fazer todos os cargos, tem dificuldade para conseguir nominato para fazer reunião. Então, está diante dessa situação, é necessário tentar fazer um diagnóstico. O que está acontecendo, né? E aí, podem ser muitos os fatores, né? O primeiro deles, talvez, pode ser que o garoto não tenha passado por isso aqui que nós acabamos de exemplificar quando a gente trouxe todo esse kit que a gente fez para os escudeiros e tal. Ou seja, que ele não tenha sido bem acolhido. Que ele não se sentiu acolhido. A primeira impressão é que fica. A primeira impressão é que fica. E se a primeira impressão foi de um ambiente hostil, como a gente vai esperar que esse garoto continue? Exatamente. E aí, Paulo Júnior vai se recordar, porque ele, assim como eu iniciou no capítulo de interior, Vou falar justamente e a gente vai lembrar que, às vezes, nós somos os vitoriosos porque nós insistimos para ficar. Exatamente. Porque a bem da verdade é que nossa recepção não foi nem um pouco parecida com isso aqui, não. Jamais. Uma caixa com kit. Jamais. Eu voltei para casa com o pensamento de nunca mais voltar a capítulo. É mesmo? Sério. Que isso? O que fizeram com você? Assim, acho que não é bom. Quem está assistindo, Não vamos dar ideias. Vão se lembrar aí. Quem está assistindo e tem essas práticas nos seus capítulos entende do que a gente está falando. E quem não está entendendo quer dizer que tá no caminho certo. Tá no caminho certo. Não queira saber. Mas assim, é necessário que a gente tenha uma visão, sobretudo em relação ao iniciático, em relação àquele
que que apenas iniciou ao Grand Demolay, né? Recém iniciou ao Grand Demolay, como pessoas com as quais nós temos que ter muito cuidado, né? Com as quais, em relação às quais a gente tem que dedicar nosso afeto mesmo, nossa tentativa de trazer para perto. E não de ser alguém que vai servir como burro de carga, tem que fazer as atividades capitulares, os iniciáticos têm que fazer tudo. A iniciação do cara, ele já tem que guardar uma a capa, coisa que eu tenho limpar o ódio tempo. mortal é disso. O menino iniciou, no dia que o menino iniciou, os meninos estão lá. Vem aqui, vamos dobrar a capa, não sei o que. Eu falo, Vou te ensinar a dobrar vou te ensinar a a capa. dobrar a capa. Eu falei, gente, vocês vão ter muito tempo para ensinar os meninos a dobrar uma capa. Sacanagem. Hoje não, hoje é as boas-vindas dele, é o dia dele, é a hora deles brilhar ali, de você receber ele. Aí na primeira reunião que ele for, na primeira reunião ritualística depois da iniciação, aí você mostra para ele, ó, a capa fica aqui guarda isso, as coisas do capítulo ficam organizadas assim, assado, até porque eles vão aprendendo. Mas não precisa ter pressa. Às vezes os nossos meninos, eles são muito afoitos, são muito ansiosos para poder ensinar. Eu quero ensinar, quero trazer para perto, até na intenção de trazer para perto. Só que isso acaba talvez assustando um pouco o novato, né? Então, naquele momento ali, dá uma respirada, porque já é muita informação. Né? A nossa cerimônia de iniciação, ela já é carregada. Então, ela já traz muita informação. Se você vem com mais informação, o garoto acaba, às vezes, se assustando um pouco. Então, eu acho que nas primeiras reuniões ali, 2, 3 reuniões, é para se ambientar. Claro. É para mostrar para ele um pouquinho como funciona. A reunião é assim, começa a tal hora, tem isso, tem uma pauta, tem não sei o quê. Aí, depois da reunião, a gente arruma a sala. Antes da reunião, arruma a sala, depois arruma, assim, assado. Aí, sei lá, depois de 1 mês de reunião, 2 meses de reunião, aí sim você começa a dar mais coisas assim. Não, vem cá, deixa eu te ensinar a fazer isso. Né? Cobrar um pouco mais. Como é que você cobra de uma pessoa? É igual o menino que você está ensinando a ler. Você ensinou ele, começou a ensinar o alfabeto hoje. Amanhã você não vai pedir para ele escrever o nome dele completo. Escrever a redação dele. Para fazer uma redação. Passo de cada vez. É um passo de cada vez. É gradativo. De aprendizagem que a gente fala, com né? certeza. E tem um efeito geracional também que eu acho legal. Eu fui longe do microfone. Tem um efeito geracional também que eu acho legal da gente falar, que eu acho que os meninos hoje são mais sensíveis. Eu acho que se um sênior, por exemplo, pega para fazer o que ele recebeu quando ele iniciou, talvez o resultado seja muito diferente, né? Tipo assim, eu acho que os meninos são muito mais digitais e por estar mais frente em tela, algumas brincadeiras eu acho que não cola mais também. Então, eu acho que esse primeiro momento é o momento de você tratar ele como o mais importante, porque ele é o mais importante, e não o que, tá entrando, você tá aí embaixo. Pô, mano, o cara vai o seu futuro aí, você vai ficar sendo Demolay pra sempre? Não, daqui a pouco você faz 21, então precisa de outro entrar, né? Então, isso que é muito importante mesmo, esse primeiro momento, né? Do acolhimento. Do acolhimento, né? Da entrada, né? Da família também, não só do menino. E pensar também, acho que nessa questão de acolhimento, tem um outro ponto importante, que é o seguinte. A pessoa que, assim, na nossa cerimônia, tem um símbolo muito claro disso, né? A pessoa, quando inicia na Ordem Demolay, ela vem de um ambiente completamente diferente. Então, ela está se inserindo em algo que é muito novo para ela. Um ponto muito importante para que haja esse acolhimento que a gente que já está inserido entenda que num primeiro momento é nós que vamos ter que aproximar a nossa linguagem dele. Com certeza. Né? E não que ele Não vai ter que contrário. correr atrás de nós. E por quê? Porque, assim, aí, né, até fazendo o papel do advogado do diabo, alguém pode estar assistindo a gente e pensando o seguinte, falando, não, mas como assim? Eu tenho que ficar dando moral para esse pessoal que vai entrar? Eu tô dando uma oportunidade para ele, de ele participar de uma coisa boa. Se ele quiser, ele que corre atrás. Ok, é um pensamento que tem até sua razão de ser, mas o que é mais importante de se entender é que nem todos, num primeiro momento, são mordidos por esse bichinho aí que vai fazer com que você corra atrás. O bichinho da ritualística. Ou de qualquer outro ponto. E esse bichinho que não mordeu um ou outro poderia vir aparecer mais adiante. Sim. Mas que por o cara já se desestimular nas primeiras vezes, são oportunidades perdidas. Sim. Então, assim, eu acho que hoje, em relação às pessoas que se dedicam a pensar um pouquinho mais da nossa instituição, é consenso que o tratamento que nós temos que dar ao iniciático é muito diferente daquele que era dado antes. Né?
Muito. E isso acho que é o Totalmente. primeiro ponto para a gente superar aqui na nossa conversa. Eu concordo. Eu acho, inclusive, que nessa parte de identificar os problemas, eu falei da família, eu acho que um erro é não trazer a família para perto, que dependendo da idade do menino, é difícil dele se apegar, se a família também, vai lá no Demolei, não, vai ter o festival, É. isso E aí aí, sempre eu ajuda, vou né? fazer um ponto nessa parte aí de família, porque eu venho de capítulo do interior, o Bandeira também, e o Igor iniciou aqui em Belo Horizonte. Então, e depois eu mudei para Belo Horizonte, então tem 10 anos não, 12 anos que eu estou aqui, então já me Sim. adaptei mais, né? E a gente trouxe várias coisas de uma cultura do interior para cá também. Mas aí o que acontece? Belo Horizonte é uma cidade muito grande. Então, alguns garotos, dependendo da idade, dependem dos pais. É. O pai tem que levar e buscar, né, lá na grande loja. Então, né, e eu acho que eu já falei disso aqui algumas vezes, né? Então, às vezes o garoto mora na Pampulha, é mais de 10 quilômetros de distância da grande loja. O pai não vai deixar o menino pegar um ônibus sozinho, Sim. né? Dependendo da idade dele, né? Não vai pegar sozinho. Então, o pai leva, busca. No interior já é um pouco mais diferente, né? Assim, lógico que precisa da família, trazer para perto, mas assim, dependendo da cidade, o menino pega a bicicleta e vai para reunião. Eu chegava na reunião lá na loja, na minha cidade, e o monte de bicicleta, assim, no jardim, encostado no lateral Muitas da vezes eu loja, fui de né? bicicleta. Aí. Porque Andando é de terno de diferente. bicicleta. Aí, ou, por exemplo, eu mais o Bandeira morava perto, então às vezes a gente ia andando, passava Uhum. na casa do Bandeira e de lá a gente ia pra loja, né? Ou, vamos preparar a reunião de hoje, aí passava na casa do escrivão, fazia alguma coisa, depois ia pra reunião. Aqui em Belo Horizonte não é comum isso. Aí eu falando de Belo Horizonte, mas pode ser São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Porto Alegre. Alegre, capitais, qualquer né? capital, João Uhum. Pessoa, Recife, enfim, grandes polos, né? Pode ser o mesmo tipo de pensamento, né? Os meninos não vão se encontrar com tanta frequência. Então, o fator da família estar envolvido é muito importante nesse Sim. ponto. Não é só o ponto de trazer e levar o menino, mas é o ponto é o ponto deles estarem a par do que está acontecendo. Vai ter um café da manhã para os pais numa reunião, vai ter uma reunião do clube de mães para falar sobre um evento e trazer eles, né? Se o seu capítulo não tem ainda, já é uma dica de retenção, já que nós estamos falando de retenção, Sim. nós falamos da dica do castelo, a dica de fundar o clube de mães e amigos. Sim. Então, não tem custo, precisa lá de, no mínimo, 3 mães, salvo engano, para a primeira diretoria. 3 ou 4, não sei, mas enfim, 4 mães para a primeira diretoria, acho que é presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro. Então, e são mães e amigos, né? Então, os pais, não necessariamente as mães, né? A gente foca muito na mãe, mas pode ter a namorada, pode ter a prima, a tia, a irmã, também, verdade. o próprio pai, né? Nosso clube de amigos mesmo, de mães e pais, já teve alguns pais que foram membros da diretoria, né? Então, não necessariamente são somente as mães, né? Então, Sim. é um clube que agrega a família. Então, se o seu capítulo não tem ainda, converse aí com o seu conselho, com né, o oficial executivo, com o seu grande conselho, como que é o procedimento no seu estado, né? E funde um clube de mães que eu tenho certeza que os frutos serão muito positivos e as mães vão ajudar muito na retenção dos membros, né? Porque às vezes o menino tá meio preguiçoso, não quer ir na reunião, o pai, mas a mãe, não, hoje você tem reunião, hoje você vai lá, não falta não. Então, assim, esse ponto que o Igor falou da família, realmente ele tem um diferencial muito grande dos capítulos que tem clube de mães versus os capítulos que ainda não tem clube de mães ativos. E tem nas cidades que, igual, por exemplo, no nosso capítulo eu descobri recentemente que tem, porque eu não fazia parte do grupo do Discord do capítulo. E os meninos criaram um sistema super legal lá, que você entra, dá boas-vindas, tem vários significados envolvendo, brincando com os nomes da Ordem Molay, mas isso é muito legal porque cria uma extensão, né? Pô, você pode não se ver presencialmente, mas você continua se falando. E isso acho que, né, até indo para o segundo ponto, mais que é acompanhamento, mentoria, os meninos têm que acompanhar esse menino e ele se sentir parte, né? Senão não sente parte. Com certeza. E aí esse talvez seja um dos outros problemas, né? Que a gente pode identificar aí no por que tá havendo evasão, né? Porque ele não se sentiu acolhido, a família não comprou a ideia, não entendeu como válido, a gente não tem na família um apoio para que ele participe, ou então
ele não se sente parte, né? Parte. Aí já é uma coisa mais avançada. Às Uhum. vezes ele até participou ali, mas sentiu que sempre que ele participou, ele estava numa posição de espectador, né? Não, falou tudo. Não tinha. Isso aí não é ter cargo, né? Não é ter cargo. É que ele não era chamado para participar das atividades, Uhum. é que quando era chamado, não lhe era atribuída nenhuma função, Uhum. né? Quando nunca foi perguntado nada para ele, Eu né? diria É por dar, isso dar que confiança pro menino, é né? por isso que, além dos cargos, tem comissões, né? Então, assim, às vezes o garoto é mais caladinho, não tá ocupando um cargo, mas ele se daria bem numa comissão de entretenimento, Uhum. sei lá, numa comissão de Uhum. secretaria para ajudar ali o secretário em alguma coisa, ou na comissão de eventos, para quando tiver um evento, ele ajudar ali antes ou depois do evento, no pós, né? Então, acho que funções do capítulo tem várias. Né? E aí cabe a diretoria, cabe a liderança adulta também dentro dos conselhos consultivos acompanhar isso, né? E ver se isso está acontecendo, né? E Uhum. aqui, pelo menos assim, vou falar da nossa casa, a gente sempre faz isso, né? Quando os meninos mandam pra gente as comissões para o conselho dar uma analisadinha, a gente às vezes fala, ó, esse garoto, a gente dá sugestão, esse garoto aqui tá em 3 comissões, e esse aqui não tá em nenhuma. Ah, esse aqui, esse garoto aqui não tá participando de nada, por que que não tá numa comissão e tal? Então, assim, cabe também, né, à diretoria, junto com o conselho consultivo, fazer esse balanceamento também, Sim. né? Olhar se não tá tendo uma sobrecarga de um, e o outro, às vezes, que o Bandeira falou, tá sendo deixado um pouquinho de Uhum. lado ali. Função no capítulo, eu acho que tem para todo mundo, para todos os Sim. garotos. A gente consegue encaixar ali nas mais diversas situações, né? Filantropia, esporte, enfim. E eu acho que tem que chegar, ainda nesse ponto, vamos supor, tem meninos que são mais tímidos que outros. Então, os líderes do capítulo, e eu falo mais líderes demolês ativos, né? O conselho pode auxiliar Uhum. dando essas dicas, mas os demolês ativos precisam saber chegar no menino, sabe? É porque eu vejo assim, tem aquele primeiro evento. Aí o pessoal iniciou, tem uns já naquela turminha, conversando, tem um que fica lá no canto. Tem que ter alguém que vai lá e vai chegar nele, vai falar, oi, e aí, o que você achou e tal. Então, os membros têm que querer que aqueles meninos se sintam parte, vão entrando, porque senão o menino tem que sair da reunião sentindo que ele ganhou algo, que ele está saindo com uma recompensa, já que é muito intangível essa Uhum. recompensa, né? Sim. Então, eu acho que tem que ter esse papel dos meninos de saber abraçar no primeiro dia, perguntar, querer conhecer. Isso, você se interessar pelo membro novo, principalmente, Concordo. não é? E acho que uma parte também nisso que a gente está dizendo, né, de se sentir parte, envolve as relações que são extracapitulares, né? Então, não é só aquilo que acontece dentro do capítulo, é cada um dos membros também se interessarem pela vida daquele garoto que acabou de iniciar. Sim. Então, isso em cidades menores é muito mais fácil, né? Muito mais E isso tranquilo. funciona assim de maneira maravilhosa. Se no capítulo que eu iniciei, se por um lado a gente tinha um problema de não ter a melhor recepção do mundo como iniciático, por outro, a gente tinha um ponto muito positivo, que é que a gente sempre era muito unido, né? Uhum. Todos os membros, porque estudávamos juntos, convivíamos juntos, íamos à aula de inglês juntos, jogávamos bola juntos e tudo mais, né? Uhum. Em cidades grandes, logicamente, isso já é um desafio, mas é necessário que, na medida do possível, a gente tente levar essa relação para além das reuniões, É. para além das filantropias, Porque eu acho que né? o grande objetivo é que eles se tornem amigos que vão durar A vida toda. né? Nós somos irmãos com amizade que nasceu dentro da Ordem de Molay e que a gente quer levar isso pro resto da vida. Uhum. Então, pro garoto tem que fazer um sentido também ele criar esse laço com o outro, né? Senão, Sim. meio que se perde, né, o objetivo. Eu só acho que é um ponto que tem uma mistura de uma amizade com um relacionamento profissional aí. Uhum. Porque, por exemplo, você tem que forçar isso a acontecer de certa forma. Não forçar, né? Mas você tem que incentivar. Você tem que se esforçar Se para que isso esforçar, boa, aconteça. muito obrigado, Budi, para falar isso, porque
senão acaba que você não vai puxando para ter muitos amigos se você não tiver disposto a isso, né? Sim, com certeza. E aí o desafio que o Bandeira trouxe é real, né? Porque no interior, os garotos realmente têm essa proximidade. Ou estudam no mesmo colégio, ou faz a catequese junto, ou tem os pais que têm amigos em comum, então acaba se encontrando no final de semana. Uhum. Às vezes, se a cidade for pequena, só tem um clube, Uhum. só um clube lá que o pessoal vai para nadar, para jogar bola. Então o pessoal acaba se encontrando muito, Sim. com muito mais facilidade. E aí, nos grandes centros, nas cidades grandes, né, não necessariamente capitais, né, mas temos cidades grandes também, e isso se torna um pouco mais difícil, porque às vezes o garoto vai se encontrar duas vezes por mês, né? Uma vez a cada 15 dias. É. Então, essa questão de criar o laço fora do capítulo é muito importante. Quando eles começam a criar esse laço fora do capítulo, às vezes vai ter um dia que eles vão no cinema junto, vou falar no nosso caso, né? Que vai ter um dia que às vezes vai Cidade ser. Meu pai vai fazer um churrasco aqui em casa. Ele convida alguns amigos, alguns demolês. E aí isso vai começando a criar um laço um pouco mais extenso, né? Sim. Assim, extenso no sentido de ser fora da sala capitular, né? Ele vai se alastrando do capítulo para sua vida pessoal. Aí acaba que às vezes o garoto. Nós dois estamos na fase de faculdade. Aí eu identifiquei que você gosta de computação. E eu também gosto de computação. Pode ser que no futuro vocês dois façam faculdade, acabem estudando junto ali, passe mais tempo, 3, 4 anos da sua vida juntos, né? Sim. Então, esses laços que realmente é o que a gente espera que se formem, que eles cresçam, né? Que eles vão se perdurando ali, né? Só que isso aí não acontece se a gente fica preso sempre na nossa panelinha. Sim. Então, eu tô lá no meu capítulo, eu sou amigo do fulano e do Bertano, e porque a gente iniciou junto, a gente faz tudo junto, quando Do mesmo eu colégio, nós às estamos vezes. do mesmo colégio, porque quando eu fui o tal cargo, o outro foi tal e tal, que nós vamos entrar na trilha de capítulo junto e não sei o quê. Já planeja a sucessão. Né? E por aí vai. Só que a Ordem de Molay não é sobre isso, né? Não. Não é sobre a gente fazer panelinhas. Lógico que todos nós temos afinidades, que tem pessoas que naturalmente a gente é mais amigo. Isso aí, né? Agora, dentro da Ordem de Molay, não... Agora, essa questão de a gente ser amigo pelas afinidades, isso acontece em todos os pontos da nossa vida. Na escola, na faculdade, no trabalho. Agora, dentro da Ordem de Molay, não é para ser assim. Não. Dentro da Ordem de Molay é pra gente se esforçar, porque o outro que tá ali é seu irmão também. Mesmo que não seja o seu melhor amigo, né? Então, e você, hoje, Demolay ativo, né, que recebe novos membros no seu capítulo, para que eles fiquem... É muito importante que você se esforce, saia da sua panelinha e, na medida do possível, traga essa pessoa para perto de você. Então, leva ele para jogar bola com vocês. Na realidade, o que a gente quer é que seja uma grande panelinha. Uma panelona. Uma panelona, né? Que todos estejam ali envolvidos nisso, né, Bandeira? Exatamente, claro. E aí tem a questão de afinidade. Dentro do capítulo, eu vejo a afinidade mais assim, e eu acho que ela pode ser trabalhada assim. Os meninos, vai ter os meninos que gostam de jogar futebol, os que gostam de jogar videogame, os que gostam de jogar baralho, os que gostam de jogar RPG, os que gostam de jogar videogame. E aí você vai criando atividades que você vai fazendo um misto disso, igual a gente já teve futebol. Aí teve aquele dia que a gente levou os meninos na hamburgueria para eles jogarem PlayStation 5, videogame, não sei o quê. Então você vai trazendo também os hobbies dos outros, né? Às vezes tem um menino que não gosta muito de jogar futebol. Então, se o capítulo foca muito em atividades esportivas, para aquele garoto começa a perder um pouquinho o sentido, né? Porque ele vai se sentir meio assim, mas eu vou lá só para ficar olhando. Então, aí né, entra na parte de dicas aí também, né? De atividades que vai ser no próximo tópico de engajamento, mas adiantando que o capítulo tem esse planejamento de atividades, né? Que essas atividades, elas sejam de uma forma que inclua todos, né? Acho que elas têm que ser inclusivas, né? Então, você tem os garotos que gostam de... Hoje, a grande maioria gosta de jogar videogame. Eu acho que isso é quase unânime. Então, beleza, ótimo. Mas vai ter aquele que gosta de jogar futebol, vai ter os meninos que gostam de jogar xadrez. Aí a gente faz os eventos, a gente vai descobrir uns meninos que são caladinhos, que são mestres em xadrez. A gente nem sonha que o menino sabe jogar xadrez. Aí chega lá nos eventos, eles jogam xadrez, enfim...
Então, acho que essa questão também dessa atenção de não focar tanto em um ponto também é importante. Claro. Uma coisa que eu queria ver com vocês dois, porque assim, vocês dois ou são ou foram consultores de um capítulo, né? Eu fui também, mas a maior parte foi na pandemia. Então, não tenho tantos exemplos, eu diria. Essa parte da mentoria, né? Que é você estar ali próximo, você que às vezes é uma liderança adulta, ou às vezes é um membro mais velho, né? Então, esse podcast serve tanto para os membros que estão chegando, para ver manda para quem não está fazendo, ou para os mais velhos também pegarem dicas. O que vocês acham essa parte de mentoria? O consultor do capítulo, ele é um mentor para os meninos? Ele tem que buscar sempre outros mentores? Como que funciona essa coisa? Realmente que a gente é um trabalho voluntário, mas de certa forma existe essa responsabilidade de passar conhecimento, né, na função que se exerce. Queria saber como vocês pensam sobre isso. Eu acho assim, a função do consultor do capítulo, acho que o melhor exemplo é o do treinador do time. Acho que é o que mais se enquadra, né? E o treinador do time é, por um lado, lógico, o mentor, né? Então, é o que vai passar a estratégia, que vai ensinar, que vai colocar o pessoal para treinar, que vai ensinar os fundamentos, né? Como dizem os jogadores, o professor, né? Mas eu acho que um papel importantíssimo do consultor do capítulo, e também é o papel do treinador do time, é o de fomentar a liderança de alguns dentro do campo, né? Então, é porque existe isso, a liderança dentro do elenco, né? Sim. Temos o mais clássico, ter o capitão do time, né? Além de ter o técnico. Então, acho que a gente, na posição de consultor, tem esse papel. Então, de ser mentor, sim, de ser principalmente mentor das lideranças do capítulo, eu acredito isso, mas de ser um fomentador para que alguns dos meninos mais velhos, para que o mestre conselheiro, para que aquele outro, talvez até um peste mestre conselheiro que está ali dentro, ou o primeiro, segundo conselheiro, sejam lideranças dentro do capítulo, lideranças juvenis, né, pontos de referência dentro do capítulo. Com certeza. E você, PJ? Meu pensamento vai muito de encontro com o Bandira, né? Eu tive uma experiência de ser consultor do capítulo por alguns anos e eu vejo que assim, a nossa grande dificuldade é quando realmente a gente não forma novas lideranças dentro do capítulo. E quando eu tô falando a gente, eu não tô falando da figura só do consultor, não. Todo mundo, É o conselho como um todo, O capítulo, né? é a diretoria do capítulo, é o colégio alumni, os senhores demolês, é os maçons que estão presentes e os irmãos mais velhos, vamos colocar assim. Então, esse time, né, fazendo uma analogia, né, esse time, ele precisa de novos jogadores e de bons jogadores. Então, se você não treina novos jogadores, acaba que a hora que você vai jogar lá no jogo, se um jogador machuca, você não tem substituto. É verdade. Então, essa questão de formar novas lideranças, ela é importantíssima, né? Era um dos pontos que eu ia destacar. E também a questão o nosso capítulo usa um sistema que é de padrinhos, que é um sistema que eu gosto. E não é exclusivo nosso, né? Isso com certeza já outros capítulos já fazem há alguns anos, mas eu acho esse sistema de os meninos mais novos que estão entrando terem um padrinho, não necessariamente o padrinho é o que indica. É um padrinho no capítulo. O Band iniciou hoje, Igor. Você não conhece o bandieiro, mas até ele chegar ao grau Demolei, pelo menos até ele chegar lá, você vai ser o mentor dele, você vai ser o padrinho dele. Se ele tiver dúvidas, você que vai lá ensinar, aí, né, faz Você ali vai trabalhar apresenta, você que vai treinar com ele o exame de proficiência, vai mostrar para ele como funciona, vai cobrar dele se ele faltar, por que ele está faltando e tal. Então você vai ser o mentor próximo dele ali. Então eu acho que o principal é isso. No geral, legal esse exemplo que você deu, porque você joga uma sementinha na cabeça do cara falando assim, você está ensinando o novo membro. Você tem uma responsabilidade com ele. Diferente. Agora não é você que está recebendo, você está provendo, né, o ensinamento ao novo membro. É bem legal mesmo, é uma boa dica que fica aí para todo mundo que estiver assistindo. E desse ponto de mentoria, eu acho que
se desdobra em tantas outras questões. Eu acho que sempre é bom também a gente faz isso no nosso capítulo. Inclusive, a gente sempre cita nosso capítulo, porque é nosso capítulo, mas cada um tem o seu Nossa capítulo que tem realidade. seus exemplos, né? Não é porque o nosso é melhor que o outro, não. Mas no nosso capítulo tem mentorias que a gente, por exemplo, chama um especialista num assunto para falar sobre esse assunto, às vezes relacionado a emprego, carreira, sobre comunicação, enfim. E eu acho que é bom também não concentrar tudo em vocês, conselho. E sim procurar especialistas para trazer para os meninos essa oportunidade dentro da maçonaria, dentro de contatos próximos na cidade, né? Isso eu acho que Isso é ajuda muito. importante mostrar o externo, né? Não só o interno, né? Às vezes a gente concentra muito em ensinar a ordem de Molay, né? Vamos falar assim. Lógico que esse é um dos principais pontos Claro. iniciais, mas essa parte também de trazer pessoas para falar de temas avulsos, vamos colocar assim, é muito importante. Às vezes você quer falar com um menino de primeiro emprego, igual a gente já fez, dicas de entrevista para o primeiro emprego. A gente quer falar sobre economia, a gente quer falar sobre história, a gente quer falar sobre como é que é a profissão de advogado, como é que é a profissão de publicitário. Então, essas coisas são diferenciais. E tudo isso faz parte de acompanhamento e mentoria. Porque, às vezes, o garoto, vamos falar que está na faixa dos 16, 17 anos. Ah, eu quero estudar direito, mas, tipo assim... E aí? E aí? Como é que Por onde funciona que eu isso? começo? Por onde que eu começo? Eu quero ser juiz. O menino fala na cabeça dele, eu quero ser juiz. Mas Futebol. qual que é o caminho para chegar nisso, né? Então tem o Bandeira, que é um advogado, ter outro irmão, Evandro, que é advogado, enfim, ou trazer algum irmão nosso que já tem um irmão que é juiz, que é desembargador, o Cristiano, o Cristiano é juiz, o Gregor é desembargador. Trazer um cara desse que já está no mercado de trabalho, que já entende como funciona, é uma mentoria. Sim, Né? total. E é uma mentoria gratuita, né? No capítulo, que se você fosse pagar uma mentoria dessa lá Nossa fora, Senhora. Era fortuna, Era uma dependendo fortuna. de quem for, é verdade. E realmente trazer essas pessoas é um diferencial e eu acho que é como a gente consegue prover. Uma coisa que eu acho que veio na minha mente, vocês falando, é sobre assim, que nem se falar, a gente ensina a ordem de Molay. Mas a finalidade da ordem de Molay é formar bons cidadãos. Então, qualquer tema que envolva isso, que é o primeiro emprego, um bom cidadão vai precisar passar para ele conseguir ser ativo na sociedade, ter como trabalhar para receber por isso, né? Essa questão tanto de comunicação como de... a gente já viu sobre depressão por causa do Setembro Amarelo, né? Então, eu acho que tudo que engloba essa temática é válido de trazer, Claro. né? E pensar que assim, a Ordem do Molay, ela não tem só um ponto de vista utilitário, né? Ela não tá ali para aprender porque a coisa é útil. Até Sim. porque a maior parte das coisas que a gente faz lá não é útil, né? Mas são coisas que servem para nos formar do ponto de vista moral, Sim. intelectual. E isso, embora não seja útil, são coisas muito importantes na nossa vida. Totalmente. São coisas que compõem o nosso caráter, são coisas que são definidoras de como a gente age na nossa vida, né? Então, trazer essas outras conversas, igual a gente já teve, por exemplo, conversa sobre processo legislativo, né? Várias conversas sobre Sim. funcionamento do Estado, e por aí vai, né? Conversa sobre questões ambientais, como a gente tem tido muito. sustentabilidade, né? Sustentabilidade, Fundamentais, né? sobre agora o tema anual, né? Que o tema anual também se presta muito a isso, Sim, né? sim. Então, agora, neurodiversidade, né? Então, isso tudo compõe um esforço da Ordem de Molay de formar seus membros do ponto de vista intelectual, né? Sim. E também ali, talvez, você tá falando talvez sobre neurodiversidade com um garoto que está na idade de 14, 15 anos, não acende uma luz ali na cabeça dele, vai ser alguém que pode querer seguir por esse caminho, né? Então, também tem essa questão. Às vezes a gente traz alguém, como a gente já trouxe tantas vezes, né? Para falar sobre empreendedorismo, né? A gente sempre trouxe um irmão nosso que foi, né, diretor do iFood, né? Então, de Verdade. graça, para dar uma mentoria sobre empreendedorismo para os meninos. Quanto que isso vale no mercado, né? Pois é. É uma coisa absurda e a gente tem acesso de graça. Então, Com certeza. com certeza isso é muito, muito importante. Bom, eu acho que a gente chega pro terceiro capítulo, o último capítulo, mas é um capítulo que, assim, dentro de um capítulo aí, Demolay, no caso, é a questão de se reconhecer as pessoas que estão se destacando, porque o que a gente mais vê
Mas vê sempre, de vez em quando, vamos dizer, é alguém que eu não sou reconhecido. Sabe esse sentimento? Uhum. As pessoas não reconhecem o que eu faço e tal. E às vezes aparece mesmo. Pô, Sim. eu ajudei tal coisa, ninguém viu. Fiz tal coisa, ninguém reconheceu. Querendo ou não, para muitas pessoas, todo mundo, mas em níveis diferentes, é importante você ser reconhecido, não é? Com certeza. Eu só acho que aí a gente tem que ponderar o seguinte, que o reconhecimento ele não é o fim, né? Então, assim, ele Uhum, não, verdade. a gente não pode trabalhar ou de certa forma, não vou falar que é ensinar, né? Mas induzir os meninos a trabalhar pelo reconhecimento. Eu Uhum. vou trabalhar porque no final da gestão eu vou ganhar o prêmio de Demolei Destaque. Não é isso, né? Eu acho que o reconhecimento ele está no meio. Uhum. Tá no meio ali do processo, né? Sim. O fim tem que ser um bom resultado, a questão dele fazer porque ele gosta, dele fazer porque ele está ajudando o capítulo, dele fazer porque ele está ajudando o próximo, né? O reconhecimento, eu acho que é esse reconhecimento pessoal de crescimento pessoal, né? Aham. Você trabalhar pelo reconhecimento pessoal. Eu quero ser mestre conselheiro porque isso vai me ajudar a crescer como liderança, isso vai me ajudar a enfrentar desafios lá fora, vai me ajudar a falar melhor em público, vai me ajudar a passar por uma experiência de liderar um grupo de Uhum. pessoas que são Uhum. diferentes, que são distintas. Então, eu acho que tem que também incutir nos garotos que a questão também é uma questão de reconhecimento próprio, né? Uhum. De crescimento pessoal. Uhum. Mas a Ordem de Moleira, ela trabalha muito com reconhecimento, com prêmios, com honrarias, e isso faz parte do sistema de Sim. Molay, isso faz parte do plano pedagógico, isso faz parte do nosso universo, né? É. Então, nós temos ferramentas de reconhecimento. E aí vai entrar muito essa parte da ferramenta de reconhecimento, das premiações, aí entra muito a função do consultor. Eu acho que aí entra muito a função do conselho consultivo. Porque às vezes os meninos ali, os líderes, o diretor, né, da diretoria, o mestre conselheiro, o primeiro conselheiro, às vezes ele até faz alguns programas durante a gestão dele e tal, e no final ali, quero dar um PIN, quero dar um negócio, mas aí cabe o conselho consultivo a enxergar um pouco além. Nós temos um guia de honrarias e prêmios. Falou tudo, PJ. Então, nós Uhum. vamos trabalhar com isso aqui. O menino fez o seu cargo decorado. Então, ele vai ganhar o certificado de trabalho como oficial e isso vai lá para o CISDM dele. A gente tem as mães. Então, lá no guia de prêmios e honrarias e prêmios, tem o prêmio Ágape, que é para as mães. Uhum. Nós temos os sêniores de Molay, que são destaques profissionais. Prêmio Meu Exemplo. Nós temos o garoto que foi um preceptor excepcional. Preceptor herói. Uhum. Então, temos na Ordem de Molay todo um sistema de premiação. Então, eu acho que isso sim é válido, porque você Uhum. está ensinando os meninos, mostrando para eles que não é pelo prêmio, Uhum. mas é pelo trabalho que eles fizeram ali durante 6 meses, eles podem ser reconhecidos sim, e podem ser reconhecidos com os nossos prêmios, com as nossas honrarias. Tem as barras de mérito, que a gente poderia fazer um programa só de barras de mérito, só para falar sobre cada uma, como funciona, o que é. Que nenhum Porque- capítulo no país deve usar, acho assim. Pouquíssimo. Dois, acho que usar, não deve passar disso. Então assim, Verdade. e outra coisa também, né? Alguns prêmios são prêmios, quando é prêmio, se você cumpre os requisitos, depois, eu já estou há 5 anos no capítulo, já fiz isso, já indiquei não sei quantos garotos, já fiz isso, você é apto a receber alguns Isso. prêmios, chave azul, chave verde, enfim, chave de Zorobabel, tem alguns prêmios, né? Eu não vou lembrar assim de cabeça, depois a gente podia fazer um podcast Só disso, né? só para Sobre falar dos prêmios. prêmios, né? Um pouquinho sobre uma pincelada Como sobre ganhar um cada prêmio? um. Tô brincando. Mas a via de regra é mais ou menos isso, né? Porque o prêmio, acho que era isso que o PJ queria dizer, ele não tem discricionariedade. Isso. Né? Então, O Chevalier, por exemplo, ele tem. é por isso que é uma honraria. É uma honraria. Então, você precisa cumprir alguns requisitos. Sim. Né? Os prêmios, você, o Bandeira, a gente atingiu ali os requisitos, eu mesmo posso comprar, teoricamente, né? Eu mesmo posso ir lá e lembra Mas aí que- a parada ganhar os mais prêmios. loser do mundo é você comprar um prêmio pra Não, você mesmo. com certeza, Por isso né? tem que reconhecer. Por isso que por isso a gente tá falando de reconhecimento. Sim.
Então, assim, às vezes você entra lá no seu CDM, clica lá em prêmios, aí já abre um Aparece tanto de lá. prêmios lá para você. Então, você mesmo Sim. pode pedir. Mas como nós estamos falando de engajamento, de reconhecimento, nós queremos que os capítulos reconheçam os garotos através do seu trabalho. Sim. Vou citar um exemplo sem citar o capítulo. Tem um capítulo nosso aqui que vai completar 15 anos agora em novembro. Acho que é final de outubro, novembro. Eles pegaram lá no CISDM, tiraram a listagem de todos os membros do capítulo, dos que tinham 15 anos até os que iniciaram agora, e foram colocando quais prêmios cada um tinha direito. O Bandeira vai por 15 anos, o Igor por 5, o PJ por 10, o Chave de um Razul, o Bandeira tô como consultor, certificado de consultor. Tem salvou a vida de alguém, não tem um desse também? Esse medalha para salvar a vida é uma honraria. Ela vai para ser só anual, ela tem que ser votada. Entendi. Mas, enfim, vamos reconhecer um chevalier, vamos reconhecer um legionário, enfim. Mas, vamos falar de prêmios, então esse capítulo fez uma listagem dos membros dos seus 15 anos, e agora na cerimônia eles vão entregar, ou estão entregando já durante esse ano, tudo, porque eles falaram, não, realmente, existem os prêmios, estão aqui, são da Ordem Demolei, nada mais justo do que a gente reconhecer as pessoas que têm direito a eles. Então isso é muito legal, isso achei muito legal, você fazer esse apanhado de 10, 15 anos atrás, e às vezes pra gente, vou receber, tipo assim, um diploma de 10 anos de Ordem Demolei. Tipo assim, você... Não vou pedir isso. Mas eu chegar pro Igor lá numa reunião, logo depois que ele completou os 10 anos, Igor, o capítulo tá te entregando aqui numa moldura, lá o certificado de 10 anos, e vem um PIN, 10 anos e tal, eu tenho certeza que o Igor vai voltar para casa muito mais feliz. Claro, e às vezes ele... Não, e tem outra coisa, às vezes porque o cara... nós dois completamos E ano ninguém passado, deu nada. Ninguém deu nada. Isso que eu ia falar. E às vezes a gente talvez não lembre, pode ser que passe batido, a gente às vezes passa batido e você vai numa reunião do capítulo e o capítulo lembra. Sim. Falou, Igor, isso é você mais está legal. aqui 10 anos, então tá aqui um reconhecimento pelos seus 10 anos de serviços prestados ao nosso capítulo. Então, assim, tem N prêmios, N condecorações lá, depois os irmãos deem uma pesquisadinha lá no CISDM, na área de downloads, guia de honrarias e prêmios, títulos, honrarias e prêmios, né, que tem os títulos da cavalaria também, né, então, que é outra coisa também. Mas, enfim, então eu acho que, assim, prêmios temos muitos, né? Eu acho que os capítulos têm que começar a usar mais. E parar de criar prêmio. E parar de criar aquele diplominha de reconhecimento, Demolei destaque, que é um A4 que você entrega pro garoto e vai pra gaveta dele, ele vai esquecer. Entrega o negócio, pede no CISDM, compra o prêmio, alguns têm pins, outros não, mas coloca numa moldura, entrega bonitinho lá na cerimônia pública, junto com os pais do garoto, porque eu tenho certeza que daqui 10, 15 anos vai estar lá no escritório dele o quadro que ele recebeu. Não sei se foi o Bandeira que falou uma vez pra mim, outra pessoa, mas falou tipo assim, você vai dar um prêmio que você acabou de criar, que ninguém do outro capítulo vai saber. Ou você vai dar um prêmio que o Brasil inteiro reconhece, né? E mais, né? E mais, que mundial. Internacional e que vai ficar registrado lá no seu negócio o resto da vida. Eu entrego um diploma aqui, obrigado, diploma de agradecimento Bandeira hoje. Ele guarda na gaveta. Esqueceu, acabou. Os prêmios que tem lá no CISDM vai ficar registrado o resto da sua vida. Quando eu entrar lá e consultar a minha vida Demolei do Bandeira, vai estar lá que ele recebeu a chave de honra de consultor. Verdade. Tá lá, entendeu? Vou falar quem é que... Vou dar o crédito de quem é que disse isso. Nós dois estávamos juntos. Mas obrigado. quem foi o nosso irmão Tarsis, que defendeu essa grande ideia. Tarsis Valentim. Isso. Um abraço para ele, inclusive. Um abraço, estiver nos assistindo. E é Manda o justamente Pix, essa... tô zoando. Manda o Pix. Mas é justamente essa que é a ideia, né? De você... Existe... Até Frank Shyamalan tomou cuidado de criar um sistema de reconhecimento de premiações, né? E que era unificado para toda a ordem, né? E agora não achemos nós que o que a gente vai criar no nosso capítulo vai ser mais importante, né? Assim, você quer fazer? Até que eu não sou tão contra, não. Mas não vamos entender que isso substitui. Com certeza. Eu acho que, assim... fazer uma comenda de 30 anos, de 15, 20, nos aniversários do capítulo é uma coisa.
é um momento importante, Sim. um momento único. Igual o nosso capítulo está caminhando para os 50 anos. É claro que nos 50 anos a gente quer fazer alguma coisa que vai ficar marcado os 50 anos do capítulo, Sim. ok. Mas agora, a cada 6 meses, ali no reconhecimento do dia a dia dos garotos, aí nós temos ferramentas para O isso, arroz, temos feijão. muito para isso, para fazer com que o reconhecimento seja dado. E eu só quero falar uma última coisa sobre essa questão de prêmios, que é um prêmio que na realidade é uma autoavaliação, e eu acho que é o prêmio que talvez, assim, pelo menos em Minas Gerais, é o que eu menos vi os meninos correrem atrás, que é o representante Demolei. Então, o representante Demolei é um prêmio muito legal. O próprio garoto faz a sua ficha de autoavaliação. Hoje é tudo pelo SysDM, você entra lá e preenche todas as perguntas, né? Diminuiu bastante. Antes era quase 150 perguntas, eu acho que reduziu pela metade. Então tá um pouco mais fácil, vamos falar assim. Mas é um prêmio muito legal, porque o garoto se avalia basicamente das 7 virtudes, né? Vamos colocar assim, itens voltados para 7 virtudes. Mas ele vai falar sobre atividade esportiva, cultural, ritualística, religiosa, convivência com a família, no trabalho, na faculdade, com os amigos. Então, ele faz uma autoavaliação, aquilo vai para a Comissão de Honrarias e Prêmios Nacional, e eles dando o parecer positivo, você recebe o prêmio de representante Demolei. E é um dos prêmios mais antigos que nós temos na Ordem Demolei. Né? Então, fica a dica para os irmãos aí, principalmente Demoleis ativos, pesquisa o representante Demolei, preencha a ficha, mande lá, que eu tenho certeza que você ser um representante da Ordem Demolei é algo que você vai inspirar muitos garotos no seu capítulo, né? Vai te tornar aí um mentor melhor. Com certeza. Boa. Um ponto que eu acho importante citar é que o prêmio não é só para quem recebe, mas sim para todo o entorno e principalmente quem acabou de entrar. Porque quando você vê que tem um cara lá que eu admiro e que ganhou um prêmio X, eu falo, cara, nossa, ó como que esse cara é importante, me inspiro nele e tal, e um dia eu quero ser merecedor desse prêmio, né? Não é que eu quero ganhar um prêmio, eu quero ser merecedor desse. Isso é muito comum também. Então, às vezes, quando a gente sabe premiar as pessoas certas, as outras vão ver e vão se inspirar nelas. Então, saber reconhecer os talentos também é uma forma de reter as pessoas. Claro. Eu Recompensas, né? sempre lembro disso. E eu já falei pra vocês com o Chevalier, né? Isso, O eu ia falar Chevalier é o agora. que tem o maior. Não é só ele, né? Mas eu acho que é o que tem o maior impacto nesse sentido. Eu me lembro, né, do primeiro Chevalier que eu vi, e me lembro que desde aquela época, aquela pessoa que recebeu serviu de inspiração pra mim, né? Que era alguém que. E que quando eu recebi o meu, foi a primeira pessoa de quem eu me lembrei, né? Então, assim, eu acho que. Os outros, talvez em menor grau, mas também tem exatamente essa mesma função, né? E em economia a gente diria que isso é uma externalidade, né? Porque além daquele ato simples de você entregar uma coisa para alguém, existe um impacto para outros, né? E são externalidades positivas, né? Sim. Então impacta positivamente, né, os outros. E isso realmente tem um papel, e aí entra, né, o papel pedagógico, o papel, e daí a importância que o PJ falou, o Conselho Consultivo acompanhar essa parte de reconhecimento, saber qual conduta que ele quer destacar como positiva, porque se aquela ali é destacada como positiva, quer dizer, você está passando um recado para os outros de que queremos que vocês sejam mais assim, mais pressionado. né? Com certeza. E aí é que a gente deixa de enxergar os prêmios como vaidades, porque um outro ponto bastante importante é que eu entendo que às vezes as pessoas não entregam tantos prêmios que existem lá no SysDM, os capítulos não entregam, porque acham que ou é questão de vaidade, ou que são prêmios que a pessoa tem que, né, fazer alguma coisa muito espetacular, extraordinário para merecer, e são visões erradas. Sim. A gente tem que entender que a nossa instituição, por ser uma instituição centenária, ela já teve muitas pessoas que se dedicaram a pensar e pensar nela, sobretudo, sobre o viés pedagógico. Eu tô aqui, então, como liderança adulta ou como liderança juvenil do capítulo, o que eu posso fazer para incentivar as condutas corretas nesses meninos, para que eles valorizem aquilo que eu quero que eles valorizem? Uma das coisas é todo o esquema de premiação que nós temos. Com certeza. A vaidade é uma coisa que existe dentro de nós, mas não necessariamente dar prêmios é uma questão de vaidade. E eu concordo com você que muita gente não entrega por pensar isso, só que aí gera o efeito inverso, né? Eu acho que na sociedade, em qualquer instância, qualquer organização, existe reconhecimento e
não é que vai virar um Muttley, né? Que medalha, medalha, medalha. Não é isso, né? Mas a pessoa ser reconhecida pelos seus, né? É para ela, naquele momento, muito gratificante. Tenho certeza que se você voltar na sua mente, você vai encontrar um momento que as pessoas te reconheceram e para você foi importante. Isso. Então, acho que é isso também, né? Com certeza. E só para encerrar esse tópico, e falando nesse ponto que o Bandeira levantou do Chevalier e o Igor falou agora de momento, é exatamente isso. O conselho consultivo, né, falando um pouco mais do Chevalier, ele tem que estar atento que aquilo faz sentido naquele momento. Uhum. Então, né, aí vai uma crítica, né, me desculpem, Chevalier não é 5 em 5 anos, não é em 10 anos, ficar segurando, porque o nosso ciclo é muito rápido. Então, hoje o Bandeira está aqui, está trabalhando, já está há 4 anos no capítulo, já virou sênior demolei, foi mestre conselheiro, é um exemplo para os meninos, na sua vida particular, na sua vida pessoal, profissional. Aí tem o Igor que tá lá no capítulo há 10 anos e naquela época não entregaram pro Igor. E o Igor hoje não é mais nem é tão mais frequente, né? Às vezes já tem uma família constituída e tal. Aí eu falo assim, não, vou entregar pro Igor agora. Talvez pro Igor é legal, mas não faz mais sentido. É verdade. Já tem 10 anos que ele não vai mais no capítulo. Quero fazer uma reparação histórica e tal. Meus irmãos, me desculpem, mas a gente precisa trabalhar hoje, focar hoje nas pessoas que estão dentro do capítulo. A gente precisa mantê-las. A gente está falando disso aqui. Reter e manter e reconhecer. De preferência no demolei ativo. De preferência no demolei ativo. A gente fez isso agora, né? Depois de anos, a gente conseguiu novamente entregar para um demolei ativo no capítulo Belo Horizonte, para um garoto que está lá desde os seus 13 anos de idade, 12, 13 anos de idade. Ele ficou no capítulo 8 anos, que ele recebeu o Chevalier com 20, mas fez 21 agora, né? Então, assim, é muito importante essa questão do momento. Tem que fazer sentido para o garoto naquele momento. Então, se todo ano tem um garoto que faz sentido ele ser reconhecido como Chevalier, entregue para aquele garoto. Não fica segurando, esperando o aniversário do capítulo, até porque nossa Constituição é 1 por ano por capítulo. Então, se você não indica esse ano, você perdeu desse ano. Não acumula para ano que vem você indicar 2, 3. Não, é 1 por ano por capítulo. Então, esse ano nós reconhecemos. Ano que vem chegou lá, não, esse ano não tem ninguém. Tudo bem. No próximo ano tem alguém? Entrega. Porque depois vai chegar uma época que você vai ter, talvez, 3, 4 garotos que merecem. Agora é o momento dele. Agora é o momento dele. Mas aí, no ano passado, você poderia ter indicado o outro, que já estava no capítulo um pouco mais de tempo. Então, acaba que aí isso vai virando um novelo, né? E alguém você vai não rodar. consegue. E aí alguém que merecia Alguém muito não vai ser reconhecido. Aí é Né? injustiça. Aí acaba aí daqui 15 anos alguém tá falando que aquele irmão é injustiçado. Tem que fazer a reparação Tem que fazer a reparação histórica e aí entra no ciclo vicioso. Então, meus irmãos, principalmente as lideranças adultas, os conselhos consultivos, que são responsáveis pelas indicações de honraria, indiquem. Não é um negócio, como o Bandeira disse também, extraordinário. Não tem que ser um negócio assim, o cara tem que ser o presidente da República. Não é isso. Fazer um negócio, né? Ele é um garoto ali que é exemplo para os meninos, é um garoto que é um bom cidadão, é um garoto que cumpriu o seu papel até aquele momento, um bom filho, pode ter sido ou não mestre conselheiro, que não necessariamente tem que ser mestre conselheiro, mas pode ter sido um bom demolei ali. Ele foi o melhor capelão que esse capítulo já teve durante a sua jornada de demolei ativo. E talvez se ele tivesse sido mestre conselheiro não teria sido tão bom. Enfim, então assim, meus irmãos, isso é muito subjetivo até. Então, mas avaliem, analisem e reconheçam as pessoas, né? E aí, nós estamos falando mais dos demolês ativos, do Chevalier, mas tem a cruz de honra para os consultores. Às vezes, nossos consultores estão lá há 10 anos, que a gente também precisa manter alguns consultores, né? Precisa que eles estejam ali acompanhando os meninos. Às vezes, o tio tá lá há 5, 10 anos e aí depois que, infelizmente, o tio sai do conselho, ou infelizmente vai para o Oriente Eterno, né? A gente tem muito tio um pouco mais idoso. Aí o capítulo, a gente poderia ter entregue. Poderia já não pode mais. Poderia já não pode mais, né? Então, eu acho que fica aí essa chamada de atenção, né? Já que a gente falou nesse tópico, né? E lá no CREO de Nova Lima, só porque tá a camisa aqui, a gente falou sobre isso, né? Na conversa com os conselhos consultivos. Meus irmãos, analisem,
façam as indicações, né? Não é um bicho de 7 cabeças. E aí vai entrar muito na questão que o Igor disse. Os meninos verem um garoto receber um Chevrolet enquanto Demolay ativo, ele vai pensar assim, eu também posso ser um Demolay. sim. É exatamente isso. Eu também posso ser um Um Chevrolet. Chevalier. E Entendeu? tem uma coisa que às vezes o conselho, dependendo, não tem demolays ainda, né? Que é inclusive recomendado, eu acho, de ter um demolay sênior bom lá pra mostrar às vezes pro maçom como é que é algumas coisas, mas principalmente quando o maçom acabou de entrar no conselho. Mas os demolays ativos, mas eu não sou do conselho, eu não posso indicar um Chevalier, não posso indicar um legionário, etc. Pô, mas você pode falar que ele merece, começar a falar isso, né? Tipo, mostrar para o pessoal que isso existe, que o poder de voz todo mundo tem, né? Então eu acho que muitas vezes a gente reconhece os outros antes deles serem reconhecidos em si. E isso, de certa forma, também é um reconhecimento, Claro, né? Com Você certeza. falar, não precisa do prêmio em si, mas o reconhecimento de lembrar sobre uma atitude, sobre uma Valorizar. coisa. Valoriza. Uhum. Com Bom, certeza. chegando então no final aí do nosso tempo, terminamos como que entra e como continua na ordem Demolay, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Indiquem esse episódio aí para quem você conhece de Demolay, de outro capítulo, que não conhece o podcast ainda. Tenho certeza que vai ajudar. Ou o tio do conselho também. Manda lá no grupo do capítulo, né? Faz a força pra gente aí. Só uma coisa antes de passar para a palavra final para vocês. Porque se eu tivesse assistindo, eu ia querer saber. A cortina tá azul hoje, por algum motivo. Não tem problema de ser azul ou vermelha, né? Porque o Estúdio Leste tem uma variedade de cortinas aqui pra você usar de cenário. Mas é porque se eu tivesse assistindo, eu ia falar, uai, não era vermelho? Era vermelho. Tá azul hoje? Se eu tivesse assistindo, não ia perceber, porque eu tô aqui presencialmente e não tinha percebido. Só pra você ver. Bom, mas vamos para a palavra ao bem do cast, para finalizar nosso podcast. Nosso ex-presidente, PJ, como é que você diz aí pra gente nas suas últimas palavras deste podcast de hoje? Bem, vamos lá. Hoje a gente encerra um ciclo, então, são 2 podcasts, né? Se você não assistiu o primeiro episódio, assista o primeiro episódio, que a gente começou falando sobre recrutamento, sindicância, e terminamos hoje falando sobre retenção, reconhecimento. Bem, eu quero só recapitular rapidamente, né? Lembrar mais uma vez, né? 2 pontos importantes, que se o seu capítulo não tem um castelo, procure saber como fundar, como trazer um castelo. Se não tem um clube de mães, procure saber como fundar e trazer um clube de mães. São 2 dicas muito importantes. E a terceira dica é realmente aprender um pouquinho mais sobre o guia de honrarias e prêmios, que vai fazer toda a diferença aí em relação a essa parte de recompensas, reconhecimentos dentro do seu capítulo, né? Se você ainda não conhece, baixe lá no SysDM, conheça esse material, esse guia, que eu tenho certeza que vai ajudar muito aí no programa, né, de premiações dentro do capítulo de vocês. E por fim, né, fazendo o nosso jabá de sempre, agradecer a nossa diretoria, da Sempre Alumni, né, passado, presente e futuro, nosso irmão Adilson, nosso irmão Betão, toda a diretoria, por confiar nesse podcast, por manter esse Muito obrigado, podcast pessoal. nessa gestão, nessa nova temporada, com novos episódios, novos temas. E se você não assistiu ainda, acesse na sua plataforma aí de áudio preferida, né, de vídeo no YouTube, de vídeo no Spotify também, né, Agora tem. mas na sua plataforma aí preferida, ouça, veja e mande aí no @Demolay Alumni Brasil a sua sugestão, a sua dica, a sua crítica, que nós falaremos aqui nos próximos episódios. Muito obrigado e espero ver vocês aí em breve. Falou tudo. E você, Band? Maravilha. Eu acho que esses 2 últimos podcasts, né, que nós fizemos, esse e o anterior, podem ser muito importantes para capítulos que de alguma maneira têm enfrentado dificuldades com quórum, com recrutamento, com retenção de membros. Então, se vocês que nos assistem conhecem algum capítulo que passa por essa situação, eu peço que indiquem, que assistam juntos no capítulo, que mandem lá para os seus mestres conselheiros, para os membros do Conselho Consultivo, e para que talvez, de alguma maneira, esse material que nós produzimos aqui, que é patrocinado pela Alumni Brasil, possa impactar positivamente a realidade de vocês, aí no capítulo de vocês. Porque quanto melhor o capítulo de vocês estiver trabalhando, mais pessoas terão acesso a uma experiência legal da Ordem Demolay, serão impactadas por isso
e assim a gente atua de maneira direta na sociedade por meio da formação desses jovens que serão bons cidadãos, bons maridos, bons pais, bons profissionais. Bem, então eu acho que é basicamente isso. Uma última questão de tudo que a gente conversou, eu acho que a importância de nós levarmos as nossas relações com os nossos irmãos muito a sério, né? De a gente realmente fazer vínculos, Sim. né? E como que isso define a possibilidade, ou define o sucesso ou insucesso de um capítulo, e principalmente como que isso é definidor na vida de cada um de nós, né? Então, acho que esse é um outro ponto bastante positivo de tudo que a gente falou aqui. É isso aí, Igor. Muito obrigado, Bandeira. Bom, pessoal, só lembrando, quem não conhece nosso TikTok, Demolei Alumni Brasil também, a gente posta lá cortes dos programas, então também é bom para encaminhar aí para os irmãos e poder ver um pedacinho e chamar atenção para ver o episódio todo, que é mais longo, então você vai se concentrando aí, vai pegando o almoço, vai pegando a hora da academia, cada um tem um momento de ouvir um podcast, né? Muito obrigado, voltamos no próximo episódio e transmissão encerrada.